como toda segunda-feira, a gente sempre fala de dependência química, né? Hoje a gente vai conversar sobre dependência química com os voluntários de Amor Exigente, que é uma instituição linda, sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, reuniões semanais, 2 horinhas e muita transformação, o que é importante. Está espalhado em todo o Brasil, alguns lugares da América Latina. Quem participa sem gastar um tostão, gente, é sem custo nenhum, tá? E a gente tem aprendido muito com Amor Exigente, eu sou muito grata pela participação deles aqui toda segunda-feira. O tema escolhido para hoje é o alcoolismo e a violência doméstica. Para isso eu recebo o Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, e o Paulo Leme, que é voluntário de Amor Exigente. Sejam muito bem-vindos. Já sabe, caminha ali pertinho de mim. Paulo, seja bem-vindo. Muito bom conversar com vocês sobre esse assunto. A gente conversou anteriormente, a gente falou de violência contra a mulher, mas eu acho melhor a gente estender e falar de violência doméstica, porque quando a gente fala de dependência química, de alcoolismo, a gente sabe que pega homens e mulheres. É verdade. E ambos, dentro da dependência química, no alcoolismo, tornam-se outras pessoas. Aquele que era amoroso, sob efeito do álcool, às vezes fica extremamente agressivo e violento, ou agressiva e violenta. Então, vale para as duas partes, né? Com certeza absoluta. E quem mais sofre realmente são as mulheres. Claro. Mas também os pais fazem também contra os filhos, essa agressão, né? Também isso daí nós temos que levar. Mas o Paulo trouxe muitos dados, o Paulo passou por uma fase também, né? E ele tem muita experiência para nos dar. Deixa eu apresentar um pouquinho. O Paulo já esteve aqui com a gente. O Paulo é dependente químico em recuperação. Já está limpo há alguns 23 anos. 23 anos. Hoje ele, além de voluntário, é advogado. Isso. Autor, deixa eu mostrar o seu livro. Quase a sua idade, hein, Cláudia? Até parece. Sou um pouquinho mais velho, na verdade. Não. Olha aqui, ele é autor do Vai Valer a Pena. Esse é o livro novo, onde ele conta a própria experiência como dependente químico em recuperação. É autor também do livro que a gente tem aqui. Livro A Doença do Alcoolismo. A Doença do Alcoolismo, que ele escreveu junto com o pai dele, que também é um livro muito interessante. Mas aí, quem ainda não leu o livro, só para a gente entender um pouquinho a sua história, você tem uma história com o seu pai. Isso mesmo. E a sua história como dependente químico, Isso mesmo. né? Tanto eu quanto meu pai, nós somos dependentes químicos em recuperação, principalmente em função da doença do alcoolismo, né? A droga de escolha, chamada assim, tanto minha quanto a dele. Meu pai já está em abstinência já há 41 anos, há 31 anos, desculpe. E eu estou há 23. E eu cheguei no ponto de estar já naquela situação de beber, desmaiar, acordar em qualquer lugar, perder faculdade, perder escola. Só não perdi minha família, meu pai e minha mãe. E graças a eles eu consegui me recuperar, consegui voltar à faculdade. E hoje eu tenho uma vida digna graças a grupos como o Amor Exigente. Que ajudam os familiares, que ajudam os dependentes químicos. E aí eu acho que é uma obrigação nossa, tudo que disser respeito à dependência química, é nossa função ajudar, né? Nosso dever colaborar e levar informação para as pessoas e, sobretudo, agradecer e reconhecer quem faz isso, como é o seu caso. Perfeito. Rapidinho eu fiz uma conta aqui, porque eu estou lendo nesse livro que você tem 46 anos. Esse fundo 47. do poço no alcoolismo, 47 hoje, aconteceu 25. por volta dos 20 e poucos anos, 25 anos. Que a gente fica achando que o álcool é uma droga inofensiva, bebe-se socialmente, pais estimulam seus filhos a beberem. E com 25 anos o Paulo Leme chegou no fundo do poço no alcoolismo. Olha Isso aí, mesmo. para chamar a nossa atenção aqui. E você abordou um ponto muito interessante, porque com relação ao álcool, que é uma droga, porém é uma droga não só lícita, como é uma droga até incentivada. Nós temos propaganda de bebida alcoólica o tempo inteiro que vende a imagem da felicidade. E por falar em pesquisas, a gente vai falar um pouquinho disso adiante, mas tem uma pesquisa muito interessante feita com jovens universitários. E você sabe, Cláudia, a idade média em que o brasileira entra em contato com o álcool? Provavelmente 13, 14? Você foi bem, 12 anos. 12 anos. 12 anos. E na grande pesquisa, parte, uma pesquisa, e isso assim, não é assim aquelas pessoas em situação econômica muito baixa, muito ruim, não. É gente que faz uma universidade, pública ou privada. E geralmente, no mais das vezes, isso a gente vê na prática, né, Miguel? Quem
introduz o álcool através da família. A família. Um pai, o avô, um tio. Então, com relação ao álcool, a gente ainda tem muito que caminhar e muito que informar. Olha, a gente vai introduzir um pouco mais do assunto com o que a gente captou para você, tá? Então, como a gente percebe que o alcoolismo é uma doença séria, muitas vezes as pessoas não percebem nem que estão doentes, mas a gente tem depoimentos de algumas pessoas que só perceberam quando estavam doentes, quando a situação estava fora do controle. Presta atenção, a gente tem a história viva aqui do Paulo, mas a gente tem essas histórias que são vivas também e que podem falar no teu coração, é a nossa intenção agora. Eu achava que o álcool não era uma droga, porque em si eu não conhecia. Eu nunca fui de beber, mas minha família bebia, a família dele todo bebiam. Então eu achava que não era uma doença, né? Aí a partir do momento que eu descobri que foi uma doença, então aí tornou-se muito mais fácil lidar com isso. Antes de eu participar do grupo, de eu vir para o grupo, eu não tinha problema. Na minha concepção não tinha problema. Não encarava como alcoolismo, eu só gostava de beber todos os dias. Uma quantia às vezes pequena, outros dias maior. E foi chegando no grupo e vendo o problema de outras pessoas, vendo o depoimento de todos, é que eu falei, opa, peraí, eu também tenho um problema, eu também preciso me tratar, preciso me cuidar. Quando a gente descobriu que ele tinha que entender o que ele tinha e que a gente também ia buscar se melhorar, a gente começou a se perdoar das falhas que teve e aceitar que ele tinha uma doença. Ele também aceitou que ele tinha uma doença, tanto é que ele está em recuperação já há 6 anos, graças a Deus. Mas através dessa doença, a gente veio se encontrar, sabe, enquanto família. Levo uma vida familiar tranquila. Aí eu vou falar que o álcool me atrapalhou, que eu perdi. Sim, me atrapalhou já Natal, uma vez passar o Natal em família. Começamos a beber antes das 9 horas da noite. Aí quando deu meia-noite não aguentei, fui dormir. No outro dia, pronto, veio a bronca, né? Então eu tenho medo do álcool, hoje eu fujo do álcool. Hoje em dia eu não bebo mais, né? Tô limpo já há 1 ano, né? Depois que eu comecei a frequentar o Amor Exigente, não sinto mais vontade de beber. Aquela coisa de ir à padaria tomar minha bebida de preferência, que era a vodka. Hoje eu não tenho mais vontade nenhuma. Muito interessante, né? É muito bom a gente ouvir um pouquinho a experiência das pessoas. No fundo, tem sempre algo muito em comum, mas às vezes as histórias são diferentes, né, Paulo? É verdade. A sua história era diferente da do seu pai, por exemplo, apesar de serem da mesma família. Sim, na verdade, o meio, né, através do qual as pessoas entram em contato com a bebida alcoólica, por exemplo, são muito diferentes pelas mais variadas razões. Porém, o final da história é sempre igual. O final da história é sempre perder tudo, perder a dignidade, perder trabalho, perder o apreço pelas pessoas e as pessoas perderem o apreço pelo doente. É uma situação realmente infernal. A gente vai falar sobre a violência doméstica e eu quero também chamar a sua atenção, se você tem algum caso, se você quer abrir o coração, se você precisa de uma orientação, pode fazer isso, não precisa se identificar, não precisa colocar nome nem lugar onde você mora. Manda pra gente no 11 9 50 45 18 40, que infelizmente os números assustam, né, Paulo? Pois é. E aí você tocou num assunto que é muito importante, né? Que é a relação da violência contra a mulher com a violência doméstica. Então, veja só, recentemente, agora em fevereiro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa grande no Brasil inteiro, conseguiu falar com mais de 2.000 mulheres, e o número é muito assustador. Então, em linhas gerais, o que se tem hoje de mais recente em pesquisa é assim: 20% das mulheres acima de 16 anos, ou seja, mais ou menos 75 milhões de mulheres, 20% já sofreu algum tipo de agressão. E aí pode ser desde a importunação, aí tem vários tipos daquilo que se considera como violência. Mas se a gente pensar assim, não, talvez está exagerando um pouco. Se você pegar desses 20%, 10% dessas mulheres, ou seja, 2% do total, a agressão, no caso, foi
espancamento ou tentativa de estrangulamento. Então, é uma situação extremamente séria. A ponto de, hoje, se considera que, por conta desses números, 500 mulheres por dia, aliás, por hora, são agredidas. 500 por hora. Por hora. Agora, veja só que coisa interessante que você falou em termos de violência doméstica, né? Dessas que são agredidas, desses 20%, 80% conhecia o agressor. Ou era um vizinho, ou era um... Então, 80% conhece a pessoa que agrediu. E mais da metade, para ser exato, 52%, não procuraram nenhum tipo de ajuda. O que isso lembra? Isso lembra a violência doméstica, porque é no âmbito, né, você conhece aquela pessoa, então você está no âmbito da sua família ou de alguém muito próximo em termos sociais, e alguém que você até tem algum tipo de relação, porque se você não reclamou para ninguém, é que você tem algum tipo de apreço por essa pessoa. Então, nós estamos falando basicamente do quê? Violência doméstica. E aí, se você pegar outras pesquisas, estas feitas há mais de um tempo atrás, por exemplo, a Unifesp fez uma pesquisa interessante em 2009 que apontou que metade dos casos de violência doméstica são decorrentes do alcoolismo. Então, a conclusão que a gente chega quando a gente olha para esse tamanho absurdo, para esse tipo de número, é que o alcoolismo está muito envolvido com relação a esse assunto. Violência sexual, né? Que é aquela violência que também ela é muito subnotificada. Poucas vezes a vítima notifica isso daí, porque está com vergonha, às vezes se colocou numa situação em que ficou frágil. Tem muito a ver com alcoolismo. A vítima tem vergonha de retratar o abuso que ela sofreu por conta da situação de risco em que se colocou. Então, isso é uma questão que está muito relacionada ao alcoolismo. Vou te dar um outro exemplo. Pronto-socorro, vítima de agressão. Metade das pessoas que entram num pronto-socorro estavam uma situação relacionada ao alcoolismo. Ou elas estavam alcoolizadas ou o agressor estava alcoolizado. Então, metade das pessoas que são vítimas de agressão e estão no pronto-socorro, o alcoolismo está envolvido. E aquela pesquisa que tem de pessoas que estão internadas, estão num leito, né? É isso mesmo. Aí a gente já vai ampliar um pouquinho mais a questão, né, da doença do alcoolismo. Existem pesquisas no âmbito universitário, pesquisas assim interessantes, que dizem o seguinte: entre 40% e 50% das pessoas que estão internadas, aí já não é só a questão da agressão, não é só a questão do pronto-socorro. Aí a gente fala internações em geral, estão ali em função de doenças secundárias à doença do alcoolismo. Uma pancreatite, uma diabetes, enfim, um acidente vascular cerebral, um monte de doenças secundárias à doença do alcoolismo. Agora, voltando um pouquinho para a vítima, né? Sim, Já que a gente está falando de violência doméstica, violência contra a mulher, e me chama a atenção o número de mulheres que passam por tudo isso e não reclamam e não procuram ajuda e não vão a uma delegacia, me lembra também da doença que o alcoolismo muitas vezes provoca em quem está ao redor, que é a codependência. Muitas vezes por medo, por vergonha, mas muitas vezes simplesmente pela codependência. Por medo de magoar, por medo de ofender, por medo de dar um passo além do que o outro pode permitir, por medo de existir. E aí é que eu falo, tem que ir para o Amor Exigente, você não pode ficar só, lá você encontra força, porque sozinho, de fato, a gente está perdido todos, né? Eu vou pegar aqui meu celular para ver se temos participação, já que eu chamei a participação dos telespectadores, mas eu entendo que sem ajuda, sem estar num grupo, a gente fica perdido. É justamente isso. Nós queremos mostrar com esses números, com isso, que existe lugar, né? Evidente, você sofreu uma agressão, sofreu um abuso, tem que notificar, tem que ir na delegacia, mas tem que procurar ajuda. Um grupo de apoio, Amor Exigente, e nós estamos aí no Brasil inteiro. Até porque quando isso também é um dado que as pesquisas falam. A vítima da violência doméstica, quando perguntam a ela por que ela não informou ninguém, a grande maioria da resposta é porque eu acho que ele vai mudar.
Tá vendo? É a codependência. É a codependência. codependência. Agora, a gente conhece uma frase, né, Miguel, que diz assim, nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar. Então, se ela também não procurar tratar a codependência, frequentar um grupo de amor exigente, ver como lidar com esse tipo de situação... Entender um pouquinho isso daí, né, Paulo? Exatamente. Aí pode ser o primeiro passo para sair dessa situação terrível, né? E conseguir ajudar o seu ente querido. Exatamente. E aí, mais uma vez, né, me lembro de uma outra situação que foi colocada nessas pesquisas, que é uma violência. A violência doméstica, Cláudia, ela é uma violência muito triste porque ela é crônica. 5 anos sofrendo agressão sem reclamar, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não é uma coisa esporádica que acontece eventualmente, né? Tipicamente igual à doença do alcoolismo. Então, a gente percebe que quando essas pesquisas são feitas, quando a gente faz uma sobreposição entre pesquisas sobre a doença do alcoolismo e violência contra a mulher, a gente tem um casamento assim perfeito. Todos os dados se identificam. Então, daqui a pouco eu abro aqui para a participação de quem está em casa, mas na semana passada nós falamos aqui no Amor Exigente sobre a inclusão social de deficientes na luta contra a dependência química. E a gente sabe que a adicção é uma doença democrática, né? Como eu disse, por isso até que eu falei sobre homens e mulheres, não escolhe cor, idade, classe social, gênero, todas as pessoas merecem de fato um cuidado e atenção. E por isso o Amor Exigente teve o cuidado de praticar a inclusão de Libras nas reuniões e o Braille no seu material, uma ação que está acontecendo. A Andressa foi lá conferir, ela até preparou pra gente um material do que ela gravou lá, a estreia desse projeto. Vamos conferir enquanto a gente passa para as perguntas. A primeira reunião acessível marca o início de um trabalho de inclusão de surdos, cegos e deficientes físicos. Esse é um projeto que começou a ser planejado no final do ano passado e agora ganha vida, como conta um de seus idealizadores, Rogério Nastri. De novembro para cá, nós conseguimos executar o material em Braille e, para nossa surpresa, descobrimos que uma outra pessoa do nosso grupo era intérprete de Libras. Então despertou a ideia, por que não juntar o material em Braille para poder dar condições do nosso voluntário, que é cego, poder fazer exercer a função de voluntário, né? E por que não abrir também para os surdos? E hoje, esse ambiente que nós trabalhamos aqui, ele possibilita até um cadeirante vir. Então, ou seja, nós estamos agregando mais pessoas para o nosso projeto. As drogas, elas estão em todos os lugares e hoje já são utilizadas pelos deficientes visuais, pelos cadeirantes e pelos surdos. Então, este atendimento é um grande exemplo da Federação de Amor Exigente ao Ministério da Saúde. É necessário esse apoio. Este é o primeiro grupo de apoio do Brasil a ter essa política de inclusão. O objetivo é que essa acessibilidade possa chegar a outros grupos também. Nós já encontramos o que precisa ser feito para poder tornar o Amor Exigente mais acessível a essas pessoas. Nós aqui no Grupo Vila Mariana já estamos preparados para isso. Agora, você imagina, um grupo no meio de 1000 grupos. Então, se o nosso potencial é fazer Braille e Libras e atender os cadeirantes, você imagina em 1000 grupos de Amor Exigente. O potencial é incrível. Então, nós realmente estamos almejando um sucesso muito grande a curto prazo no Brasil inteiro. O voluntário Paulo Leme ressalta que essa iniciativa é muito importante. Essa iniciativa do Amor Exigente é extremamente importante na medida em que permite que pessoas que já têm dificuldades com a dependência química, com os parentes dependentes químicos, possam superar pelo menos a possibilidade de vir a um grupo. É uma coisa impressionante como isso não foi feito antes. Para mim, é uma honra estar participando desse projeto pioneiro. Marquiano é um dos beneficiados por essa ação. Ele ajudou na elaboração do projeto e salienta que essa troca faz toda a diferença. Eu me sinto colaborando, né? É gostoso colaborar, é importante dar e receber também, né? Amores, gente, sempre de parabéns. É bom que seja agora inclusivo, aberto a todos. Apesar de que eu percebo que muitas vezes não é por falta da inclusão, mas é
pela dificuldade de sair de casa, pelo medo de deixar o dependente químico sozinho, ou pelo medo de falar assim, eu vou sim, né? O fato de você falar, eu vou buscar ajuda, eu vou começar a cuidar de mim. Parece uma ofensa contra quem tem um problema da dependência química. É uma ofensa, é assim que o codependente se sente, né? Mas vamos lá, a participação da turma. A primeira delas, praticamente ninguém se identifica, tá? Diz assim, meu marido bebe todos os dias, 3 ou 4 cervejas. Ele pode ser considerado um dependente de álcool? Eu acho que nesse caso vale menos a quantidade e mais os problemas. Se ela está com esse tipo de preocupação, se ela está com esse tipo de dúvida, a ponto de mandar uma mensagem para você, eu sugiro que ela procure amor exigente para que ela possa se tratar e entender melhor a situação dela. Ele pode ser considerado sim. E a prova disso é a preocupação dela. E aí como você está preocupada, a resposta do Paulo é fantástica. Não fica, porque senão daqui a pouco você está doente, codependente. Vai para um grupo, liberte-se, seja feliz, porque assim você pode ajudar o seu marido. Próxima pergunta. Estou assistindo o programa agora, tenho 2 sobrinhos que estão usando drogas. Gostaria de orientação e ajuda. Um de 19 anos e um de 18. Sou de Jundiaí, sou Andréia, os 2 são irmãos, estão bebendo e usando drogas. Um está na cocaína. Miguel. Ela e os pais dele têm que procurar um grupo. Nós temos grupos fantásticos lá em Jundiaí, tá? Procure o grupo. Primeiro tem que se tratar, sempre primeiro a família tem que entender e ver como vai poder ajudar o seu ente querido. Procura o grupo. Então vai, Andréia. Se os pais não quiserem ir, vá você primeiro, depois você leva eles contigo, tá bom? Próxima. Meu filho tem 23 anos, é usuário de maconha, álcool e cigarro. Está internado, mas está perturbando para sair. Ele não é agressivo, mas não fala comigo quando está em casa. Estou achando ótimo ele lá, só não sei como fazer para ele continuar lá. Me ajudem. Somos só nós 2, sou viúva. A agressão dele comigo é verbal. É um inferno quando ele está em casa. Difícil mesmo essa situação. Mas o que eu acho que é mais importante, Cláudia, é que muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte, e não dá para culpar. As pessoas acham que a internação é o final de um processo, quando na verdade a internação é o começo. O mais importante é, primeiro, que ele cumpra normalmente a jornada que foi proposta para ele nessa comunidade terapêutica ou nessa clínica onde ele está, mas mais importante do que isso é o compromisso de que essa pessoa que saia dessa internação, que ela frequente grupos de autoajuda, tal como Amor Exigente, Grupo Sobriedade, né, Miguel, que nós temos, de preferência todos os dias, que a pessoa não abandone o tratamento, né? E aí eu digo do dependente químico e dela também, mas principalmente o dependente, continue frequentando mesmo depois que saiu da internação, porque senão a tendência é voltar a usar drogas de novo. E ela tem que ir para o grupo. Você vai para o grupo e uma coisa que eu queria completar é o seguinte, se seu filho estivesse sendo tratado de uma doença e o médico falasse assim, ele precisa ficar aqui em tratamento, internado por 6 meses. Pensa, uma doença do coração, pensa em qualquer doença. Você falaria assim, aí seu filho fala, não quero, não estou gostando aqui do hospital, você tiraria ele do hospital? Não, né? É a mesma coisa. A dependência química é uma doença. Ouça qual foi a proposta dessa internação e cumpra essa proposta até o fim. Não é uma escolha dele, é o que foi definido na internação pelos profissionais da clínica, tá? Pensa nisso e conversa assim com ele. Acho que é um bom termômetro para saber se ele está pronto para sair, né? Porque eles usam de tudo quanto é argumento para dizer que eles estão ótimos para saírem da clínica. Mas o tempo não é o dependente químico quem decide, é o profissional que cuida dele. Próxima pergunta. Tem um filho de 39 anos, tem a doença do alcoolismo já há quase 20 anos, não aceita tratamento. No fim de fevereiro, bebeu tanto que bateu na namorada. Foi preso, está com tornozeleira, lesão corporal. Estou frequentando o grupo de Amor Exigente, mas quero uma orientação. Olha, a orientação é, primeiro, não desista, persista, continue frequentando o grupo. Muitas vezes, Cláudia, cada um tem, vamos chamar, o seu fundo de poço, né? Muitas vezes cada um tem aquele momento, aquela situação em que a própria pessoa vai se dar conta que isso realmente não dá mais. Essa pessoa, pelo que eu entendi, ela já passou por um problema penal sério e se continuar bebendo, vai passar por um problema penal mais sério ainda, porque a tendência é que isso daí piore, a doença é progressiva. Continue frequentando o grupo, que isso é o que vai ajudar ela. Ok. Paulo Leme, a partir de qual momento uma pessoa é considerada alcoolista? Quando bebe todo final de semana, todo dia, ou quando começa a perder seus compromissos? Ótima pergunta.
Eu diria assim, sem medo de errar, quando começa a perder seus compromissos, quando começa a ter prejuízos, quando começa a perder escola, perder compromissos profissionais, ter problemas familiares, problemas legais, acabamos de ouvir um agora. A partir do momento em que esses problemas começam a se avolumar e acontecer cada vez mais, não tenha dúvida que pode ser considerado um dependente químico do álcool, da doença do alcoolismo. Perfeito. Preciso muito de uma ajuda. Sou filha de pai alcoólatra, também indo para o mesmo caminho, tenho 2 filhos, um de 38 e outro de 32, também alcoólatras e usando outras drogas. Me ajudem, onde moro não tem grupo de amor exigente. Ela não coloca de onde é, né? Não. O Paulo tem uma experiência boa para falar sobre isso daí, né? Eu acredito no seguinte, eu acho que tem 2 caminhos. Depois, se ela quiser, eu desenvolvi um site que indica vários grupos além do amor exigente, com base na referência geográfica. Quem puder entrar, www.vaivalerapena, que é o nome do livro.net.br. Existe um aplicativo chamado Eu Me Importo. E aí a pessoa vai encontrar ou algum serviço público que lide com a dependência química ou atendimento familiar, ou algum grupo de amor exigente, ou de outros grupos, outras irmandades que lidam com esse problema também. Infelizmente, o grupo é a melhor solução, mas existem locais que ainda não são providos desse tipo de serviço. É uma tragédia, né? Entra no site e eu vou te pedir uma licença para enviar esse livro para essa telespectadora. Eu só não tenho aqui os seus dados, eu gostaria que você mandasse, você que mandou aqui esse pedido de ajuda, filha de pai alcoólatra, com 2 filhos também alcoólatras, manda pra gente o seu endereço que a gente então manda o livro do Paulo Leme para você. Será uma honra. Paulo, quando existe já o pai, o avô, existe uma possibilidade? Existe a predisposição biológica, né? As pessoas que estudam esse assunto vêem nas famílias que tem mais pessoas com a doença do alcoolismo, a probabilidade é maior. Pelo que ela está falando aí, é um caso sério. Bom, próxima pergunta. Sou mãe de um rapaz de 17 anos. Ele bebe quase todos os finais de semana e às vezes durante a semana. Ele me fala que bebe desde os 14 anos, escondido. Só percebemos ano passado. Ele já é considerado um dependente químico? Ele pode ser considerado um dependente Com químico, sim. Até porque, muitas vezes, a coisa mais comum, Cláudia, a gente vê gente chegar nos nossos grupos com essa idade, com 17, com 18 anos, as pessoas que, muito jovens, entram em contato com o álcool e com outras drogas e chegam numa situação ruim já nessa idade. Eu parei de usar drogas, outras drogas, né? E beber álcool com 25 anos, mas eu posso dizer para você que com 20 anos, a minha situação já era bem ruim. Então, com 20 anos, eu não teria a menor dúvida que eu já podia dizer que eu já estava numa fase adiantada da doença do alcoolismo. Então, o fato de ter 17 anos não é salvo-conduto nenhum. Então, vá para um grupo. Aliás, gente, o grupo não é só para quem tem um problema com álcool ou outras drogas. É um grupo de qualidade de vida, é um grupo para a gente aprender a se colocar, é um grupo para a gente aprender a colocar limites, a saber dizer não, a saber dizer sim para a gente em alguns momentos que a gente não consegue. É para ficar livre, é para ser feliz. A vida passa tão rápido. Se a gente desperdiçar a vida vivendo mais ou menos, é um grande desperdício, não é um pequeno desperdício. Então, que você possa olhar para essa possibilidade gratuita de forma séria. Vá a um grupo, não fique só, tá bom? O site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. Tem um telefone que você pode ligar, que é o 19-3252-2630. Tem um WhatsApp também. Você tem o número do WhatsApp aí, Miguel? Tem um WhatsApp que você também pode mandar um WhatsApp para perguntar alguma informação, saber qual é o grupo mais próximo. Não fique só. E também, se você já pesquisou, não tem Amor Exigente, entra no site do Paulo Leme, que é o vaivalerapena.net.br para você ficar aí por dentro de uma outra possibilidade. É isso mesmo. O WhatsApp é 19-984-49-8044. Aí tá no vídeo, 19-984-49-8044. Manda uma mensagem, tá Cláudia, bom? dentro dessa última pergunta, nós temos recebido, e semana passada recebemos, jovens, adolescentes, crianças com 14 anos, já bebendo muito. Né? Então, quando chega com 17, 18, já são dependentes. Tem que cuidar. Tem que cuidar e tem que se cuidar. Muito obrigada. Cláudia, só fazer o merchan aqui. Nós temos o grupo de sobriedade
vai fazer um curso lá em Campinas, dias 29, 30 e 31 deste mês. Final desse mês, semana que vem. Essa semana, esse final de semana. É sobre sobriedade, nós vamos tratar todos esses assuntos. Dá tempo ainda de fazer a inscrição? Dá tempo de... Tá no final, mas dá tempo de fazer. E o nosso congresso, não é, Cláudia? Que você Que é em agosto, estarei lá no Rio de Janeiro. Está aqui, entre os dias 8 e 11 de agosto, tá? Vá lá, vá atrás, procure realmente a sua felicidade. Nada muda se eu não mudar. E vai valer a pena. Muito Com obrigada, certeza. Paulo Leme, Miguel Tortorelli. Até a próxima, foi um prazer te receber. E ó, tem mais um livro, e se você quer este livro, manda uma mensagem no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Obrigada, gente. Vamos seguindo. Assunto sério, né? Tantas mensagens, tanta gente sofrendo. Quando eu falo assim, não fique só, tô pensando em você, você que mandou seu pedido de socorro, de ajuda. Não dá para numa situação dessas você tá desamparada. Dá um jeitinho, vai para um grupo. Vai valer a pena, tá bom?